Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, aqui foi lida a Tua palavra, Senhor, e nós queremos, ó Pai, entender, Senhor, ó Deus, o que a Tua palavra quer dizer aos nossos corações nesta noite. Que Tu possa nos usar, Senhor. De eu não sou nada, e nada posso fazer sem não for na Tua presença aqui conosco. Por isso, Pai, vai tocando, Senhor, e abençoando as nossas vidas, abrindo nossos corações e fazendo com que nós possamos entender, Pai, para que possamos, ó Pai, viver a Tua palavra no nosso dia a dia. Em nome de Jesus eu te peço que o Senhor abençoe o Teu povo, a Tua igreja, e derrama sobre cada um uma bênção especial, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados, eu já estava com saudade, né? Não vim domingo e a gente já sente saudade, né? Não vim quinta, né? Quinta-feira, eu estou numa correria aí. Inclusive, eu não vim domingo, vou justificar aqui, né? Não vim domingo porque eu fui atender uma família lá no hospital. Eles tinham marcado comigo o horário entre 7h30 e 8h. Eu falei, bom, dá para mim, eu tinha que levar eles para Guarulhos, no aeroporto de Guarulhos. Eu falei, dá para mim ir, domingo o trânsito está livre, então dá para mim ir e voltar, chegar pelo menos no meio do culto, né? E aí eu fui e fiquei esperando lá, e liguei para ela falou que era o pai dela que estava internado, e ela falou que ele tinha que passar por uma avaliação médica para depois receber a alta. E aí o tempo foi passando, e eu preocupado, meu Deus, isso não vai dar tempo, não vai dar para mim ir para a igreja, não é possível. E foi passando, conclusão, ela foi ser liberado já 8h10, 8h20, mais ou menos. Eu falei, Aí tudo bem, eles entraram no carro, a filha, o pai e a esposa, né? Entraram no carro e a gente foi para Guarulhos. Fui conversando com eles e tal. Eles moram em Manaus. E eu já tinha, sempre que eles vêm para cá, que o pai ficou internado mais de um mês, uns 2 meses mais ou menos. E eu sempre conversava com ela, falava das coisas de Deus, tudo. Não conhecia ainda o pai dela. Fui conhecer agora na viagem. E aí eles foram, tá? Deixei no aeroporto, despedi deles, né? Desejei uma boa viagem. Aí vim, o culto já tinha terminado, mas tudo bem. Aí quando foi hoje, amados, eu recebi uma mensagem dela, o nome dela é Suelen. E eu já fiquei, né? Quando eu vi aquela mensagem, eu já fiquei, opa, eu acho que eles estão voltando, eu vou ter que ir lá pegar eles em Guarulhos, né? Mas aí a mensagem era uma mensagem triste. Ela falou que o pai dela tinha acabado de falecer, tinha falecido, e que agora ele estava descansando nos braços do pai. Aí eu mandei uma mensagem para ela, né, confortando o coração dela, da família. E o importante é que ela lembrou de mim e me avisou, porque eu estava orando pelo pai dela. E é uma família que muito carente das coisas de Deus. Farei algumas coisas da palavra de Deus para eles. Mas a gente fica triste porque às vezes as pessoas não tomam uma decisão, né, por Jesus, e a gente fica aquela interrogação na gente, né?
Será que ele morreu e foi, foi salvo, alcançou essa salvação ou não, né? Mas o que a gente pode fazer, a gente faz, né? Então é com eles. Então aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 5, está falando sobre as bem-aventuranças. E no versículo 3 está dizendo sobre a pobreza espiritual, né? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando pensamos que estamos fracos, aí nós estamos fortes no Senhor, né? Lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, diz assim, né? Quando penso que estou fraco, o apóstolo Paulo diz, quando penso que estou fraco, é aí que estou forte. E esse versículo no versículo 3 diz, bem-aventurados os pobres de espírito, né? Então, quando nós, né, nos achegamos a Deus e temos o conhecimento das coisas de Deus, né? O que é ser pobre de espírito? É você ser humilde, né? É você pobre de espírito. É a pessoa que ela rejeita tudo, né? Renuncia a tudo para poder fazer aquilo que Deus tem mandado ela fazer. É uma pessoa que tem a total dependência de Deus. Então, quando nós dependemos somente de Deus, em tudo que nós fazemos, né? Desde quando nós deitamos e levantamos pela manhã, e colocamos os nossos joelhos no chão e falamos, Senhor, eu dependo de Ti em tudo, eu dependo somente de Ti. É você não confiar nos seus braços, né? Não confiar em você mesmo, mas confiar em Deus, saber que Ele é que está contigo, que é Ele que está dirigindo a sua vida, está te guiando por onde quer que você for, por onde quer que você passar. Então, dependendo somente de Deus. Pobre de espírito é ser humilde, né? É ser humilde, é você se humilhar diante das situações, que às vezes tem situações que você até tem razão, né? Mas você tem que se humilhar, né? Diante dessa situação. Louvado seja o nosso Deus. E no versículo 4 está falando, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Mas como assim? Então eu vou começar a chorar aí, né? Sai chorando aí. Não. Bem-aventurado, aqui está falando, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Entra no gozo do seu Senhor, em Mateus 25, o versículo 21. Entra no gozo do seu Senhor. Transbordo o gozo em todas as nossas tribulações. 2 Coríntios 7, 4. Entrarmos no gozo do Senhor. Somos bem-aventurados quando nós colocamos diante da presença de Deus e nos derramamos diante da presença de Deus. E quando nós nos achegamos, né, diante da presença dEle, que nós sentimos a presença de Deus, não tem como nós não chorarmos, nós não estarmos, nos abrir totalmente para Ele, né? Deixar Ele, né? Porque nós reconhecemos que nós não somos nada. Nós não somos nada. E quando nós colocamos diante da presença dEle e começamos a nos derramar diante da presença do Senhor, somos bem-aventurados. Aleluia! Graças a Deus. Louvado seja esse Deus que tudo pode. E o versículo 5, ele está falando assim, ó.
Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Louvado seja Deus. Moisés, lá em Números, capítulo 12, versículo 3, diz que Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. Agora você imagina Moisés, né? Moisés, ele liderou, né, uma grande nação, o povo de Israel, por muitos anos. E você sabe que para lidar com o ser humano não é fácil. Moisés sofreu muito. Tantas e tantas coisas que Deus fazia, Deus provia o alimento, Deus provia, né? A palavra de Deus diz que até mesmo quando eles saíram de lá do Egito, e as sandálias, né, pelo deserto que eles andavam, a sandália crescia nos pés deles. E aí você imagina aquelas crianças, né? E conforme elas iam crescendo, a sandália também ia crescendo. Quer dizer, Deus provê tudo na vida daquele povo, desde o alimento até as simples coisas. Deus provia tudo para eles, lá no meio do deserto. Mas Moisés, para dirigir um povo daquele, tinha que realmente ser um homem, né, paciente, manso, né? E aqui fala que Moisés era um homem muito manso, né? Mansidão, irmão, faz parte do caráter cristão, a mansidão. Os mansos herdarão a terra. Você vai herdar a terra? Os mansos herdarão a terra. Salmo 37, versículo 11 diz isto. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. No incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é precioso diante de Deus. 1 Pedro 3, 4. Então, muitas vezes, nós, no nosso dia a dia, não temos esta mansidão dentro de nós, muitas vezes. E com qualquer coisa a gente se estoura, né? A gente fica nervoso, né? A gente não se conforma com isso, com aquilo. Mas a palavra aqui está dizendo que temos que ser mansos. E se formos mansos, nós seremos bem-aventurados. Amém? Seremos bem-aventurados. Sejam mansos, né? Sejam tranquilos, porque você será bem-aventurado. E aqui no versículo 5 diz, versículo 5, bem-aventurados os mansos, é o versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Você tem fome de Deus? Temos que ter fome de Deus, fome das coisas de Deus. Temos que ter sede de Deus, sede das coisas de Deus. Quando nós temos isto dentro de nós, somos bem-aventurados e as coisas acontecem de uma forma que você, às vezes, passa por você, né, coisas assim, e você está ali naquela, né, não, eu tenho que ser um bem-aventurado diante de Deus, porque sem Ele eu não sou nada, sem Ele eu nada posso fazer, sem Ele não tem como eu prosseguir. Então, nós temos que ser mansos e também ter fome e sede da justiça de Deus. Aleluias. E o versículo 7 diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Isso que é uma pessoa, né, misericordiosa. É aquela pessoa que se importa com seu próximo,
É aquela pessoa que está preocupado com o próximo, está preocupado com seu irmão, está preocupado com aqueles necessitados. Tem misericórdia, né? Porque Deus, Ele tem misericórdia de nós. E nós temos que ter misericórdia do nosso próximo, do nosso irmão, das pessoas. Às vezes as pessoas nos magoam e a gente já quer reivindicar, mas quando nós temos misericórdia e nós ignoramos aquela situação e perdoamos, seremos bem-aventurados. Então, esse também é uma característica do crente, ser misericordioso. Louvado seja o nome desse Deus que é poderoso e tudo pode. E no versículo 8 está falando: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Limpos de coração. Ter um coração puro. Lá no Salmo 24, verso 4 diz: o que é puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade. O que é puro de coração, esses verão a Deus. Os puros de coração. Bem-aventurados os puros de coração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. O salmista dizia no Salmo 51, verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Porque eu preciso de um coração puro. O meu coração não pode estar cheio de tantas coisas que vai me distanciar de ti, que vai me fazer distanciar de ti. Meu coração tem que estar puro. Porque se o meu coração estiver puro, certamente eu vou procurar as coisas de Deus, eu vou procurar me achegar mais de Deus, eu vou sentir a presença de Deus, eu vou ter sede de Deus, eu vou ter fome de Deus. Coração puro. Eu vou ajudar o meu irmão, eu vou ajudar o meu próximo. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus, herdarão a Deus. O que é puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade. Há coisas, que estão aí no mundo, às nossas vistas, Então o salmista diz: seja puro de coração. O salmista Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele tinha essa preocupação. Ele tinha essa preocupação com ele de, não, eu tenho que ser puro, porque Deus é puro. Se Deus é puro e eu sou filho dele, eu também tenho que ser igual a ele. Eu não posso ser uma pessoa totalmente fora dos padrões de Deus. Eu tenho que estar de acordo. Então, mesmo que a circunstância, as situações queiram me tirar, tirar isso de mim, me tirar da presença de Deus, queira me vir coisas que vai preencher o meu coração, coisas que são desagradáveis a Deus. Não, eu tenho que ter um coração puro. Foca nisso, eu tenho que ter um coração puro. E aí você vai conseguir. Só assim nós vamos conseguir, se nós focarmos nisso. Porque muitas vezes, até mesmo sem querer, sem perceber, no caso, a gente acaba participando de coisas e aquilo vai entrando no nosso coração. E quando a gente vai ver, o nosso coração está cheio de coisas que desagradam a Deus, cheio de coisas que não condiz, com as coisas de Deus. Então, para Deus encontrar em nós um coração puro, um coração sincero, um coração que agrada a Ele, nós temos que focar nele. Nós temos que, até mesmo se a gente não estiver conseguindo, pedir, assim como o salmista pediu para Deus no Salmo 51,
Cria em mim, ó Deus, um coração puro, que nós possamos realmente pedir para Deus, e para que Deus nos dá um coração puro, um coração limpo. Amém? Louvado seja Deus. E o versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em Mateus 5:9, né? Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica. Então nós temos que ser, isso está escrito em Tiago 3:17. Nós temos que ser pacificadores, né? Pacificadores, aquela pessoa que resolve os conflitos, né? Os conflitos. Uma pessoa está lá procurando briga, está lá, né, querendo brigar com a outra, toda alterada, e você chegar e bater nas costas dela e falar: olha, calma, não é assim, as coisas não é desta forma, né? E chegar, aconselhar ela, tal, né? E aí, para que aquela situação possa mudar, porque muitas vezes as pessoas estão ali com sangue, né, fervendo, então elas. Por que acontece muitos acidentes, muitas desgraças? Porque as pessoas fazem as coisas nestas horas, nas horas que estão ali, né? O sangue subiu e aí acontecem coisas terríveis. Então, pacificadores vai chegar e vai acalmar. Vai falar: não, as coisas não é assim, calma. Pensa, depois você reage. Eu já fiz isso com muitas pessoas. E quando a gente faz isso, amados, e depois as pessoas pensam, e depois elas vêm e agradecem a gente. Falam: poxa vida, se você não tivesse feito aquilo comigo, me aconselhado desta forma, olha, tinha acontecido coisas que eu nem queria fazer, né? Eu ia fazer. Então, são bem-aventurados os pacificadores. Você é bem-aventurado? Aleluia. Por que você é bem-aventurado? Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados que choram. Você é pobre de espírito? Você chora? Então você é bem-aventurado. Bem-aventurados os mansos. Por quê? Você é manso? Então você é bem-aventurado. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Você tem fome e sede de justiça? Se você é bem-aventurado, graças a Deus. E bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os mansos, né, os limpos de coração. Por quê? Porque verão a Deus. Sejam bem-aventurados, sejam uma bem-aventurada. Você aí que está nas redes sociais, sejam bem-aventurados. Olha para o que a palavra está dizendo para nós. Vamos ser bem-aventurados, né, dentro da palavra de Deus, obedecendo, né, nos atentando para cada uma destas coisas, para que só assim o Senhor venha se agradar de nós e termos uma vida, né, aos pés do Senhor. E no versículo 10 diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Versículo 11: bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande o vosso galardão, né? É grande a sua recompensa nos céus, pois assim foram os profetas, né? Os nossos irmãos que estiveram aqui antes de nós. Então, o que a palavra de Deus
quer dizer com isso? Ah, pastor, mas então eu tenho que, diante dessas situações, eu tenho que me alegrar com essas situações, me conformar com essas situações, né? Não, é você se saber como lidar com essas situações, e você sabendo como lidar com cada uma delas, você vai se alegrar não pela situação que você vai estar passando, mas pelo que está por vir, porque você sabe que depois daquela situação, depois daquela tribulação, depois daquela luta, vai vir uma grande vitória. Então você já se alegra antes, porque você sabe que vai ser um vitorioso, que a vitória já está chegando, por causa que aquela luta está acontecendo, aquela situação está acontecendo. Então você se alegra não pelaquela situação, mas porque as coisas que virão serão bem maiores do que aquela situação. Então, bem-aventurados, se alegrem no Senhor. Se alegrem, não fiquem tristes, não. Se alegrem na presença de Deus. Glorifica o Senhor, exalte ao Senhor. Ah, mas não é fácil, diante de uma situação difícil, eu me alegrar. Não é fácil, eu sei que não. Mas não pense na situação difícil, pensa depois dessa situação. O que Deus preparou para você, o que Deus reservou para você, o que Deus está entregando para você depois dessa situação. Pensa nisso. Pensa nisso. Um atleta, quando está lá na sua atividade, né? Ele está ali sofrendo, né? Sofrendo. E muitas vezes, por exemplo, vamos falar assim, que mais sofre aí, um lutador de boxe, vai. Ele está lá e lutando boxe, leva cada soco, fica a cara toda danificada, mas ele sabe, quando acaba aquela luta, e que ele foi o vencedor, ele se alegra. Mas quando ele está ali lutando, ele sabe que se ele vencer, né, ele vai se alegrar muito. Então ele já está se alegrando, né? Não porque ele está apanhando, não porque ele levou aquele soco, né, que até mesmo danificou o seu rosto, mas porque ele sabe que ele vai vencer. Então ele está ali com um propósito de vencer. E ele luta até, né? E ele consegue. E aí, quando ele consegue, aí deve estar tudo doendo, mas ele nem sente a dor, né? Por causa da alegria, está radiante, né? Então, assim temos que ser, cada um de nós. A situação está difícil? Tá. Está doendo? Tá. Não olha para a dor, não olha para a situação. Olha para o Senhor, que Ele vai te dar vitória. Ele já garantiu a vitória para você, né? Você é mais do que bem-aventurado. Olha para o Senhor, somente para Ele, e você será bem-sucedido. Davi, um homem segundo o coração de Deus, sim, nós também podemos ser. Se nós fazermos isto, reconhecermos que nós não somos nada sem o Senhor, que nós dependemos dEle, e em tudo, né, nós dependemos dEle, e sem Ele nós não somos nada. Então confia somente no Senhor, entrega totalmente ao Senhor e deixa Ele mudar tudo na sua vida, amém? Se coloca em pé agora. Louvado seja esse Deus que é todo poderoso, esse Deus que reina, que cuida de cada um de nós, e que Ele é tremendo. A gente às vezes não tem nem palavras, porque quando nós começamos a adorar, começamos a falar com Ele, né? Às vezes até nos falta palavras, porque a grandeza do Senhor é tão assim preciosa, e o que Ele faz, né? Porque nós não merecemos nada. Mas
Mas ele, pelas suas grandes misericórdias, pelo seu grande amor, ele olhou para aqui, para cada um de nós, e falou: não, eu vou restaurar cada um deles. Eu vou restaurar. E nós estávamos atorados na lama do pecado. E ele chegou e veio, pegou cada um e limpou. Aleluia. Por isso nós temos que nos alegrar na presença dele. Curva sua fronte agora e vamos falar com ele.